Isso mesmo, quarta-feira, dia de Espaço News Blumenau e Vale do Itajaí. Hoje a gente preparou aqui matérias super interessantes para você. Confira agora quais são os destaques dessa semana. Hoje eu converso com o Dr. João Natel, que é neurologista. Nós vamos falar sobre saúde e prevenção. Tem também uma matéria com a Marta Mafra, que é da Associação de Apoio e Acolhimento às Pessoas com Parkinson. E tem também a Caroline, que veio lá de Timbó e vai falar pra gente tudo que você vai encontrar quando você for visitar aquela cidade tão linda e encantadora que é Timbó. Gostou das matérias? Então te joga aí no sofá e fica comigo. Eu começo o programa de hoje falando sobre saúde e prevenção. Converso com o Dr. João Natel, que é neurologista, e nós vamos falar sobre o Parkinson. Não tem como a gente falar em Parkinson sem perguntar antes para o Dr. Natel, posso chamar assim, doutor? Sim. Dr. João Natel, né? Isso. O que seria a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do cérebro. Uma parte do cérebro, que nós chamamos de substância negra, começa a partir de uma determinada idade, em algumas pessoas, a perder o número de células, os neurônios. E isso leva a uma produção de um transmissor chamado dopamina em quantidades menores. E aí vem os sintomas, principalmente motores, da doença de Parkinson. Então, em resumo, é uma doença degenerativa, que acomete pessoas por volta ali de 60 a 65 anos, que se deve a uma morte neuronal e uma perda da produção de uma substância chamada dopamina. Como é que é feito o exame para diagnosticar o Parkinson? O principal exame é o exame clínico. O Parkinson ele tem três tipos de sintomas. Alguns sintomas são sintomas que podem aparecer anos antes dos sintomas motores, que geralmente é a perda de olfato, alteração numa fase do sono que a gente chama de sono REM e também obstipação intestinal, prisão de ventre. Numa outra fase, e aí vem o diagnóstico, ela é uma doença caracterizada pela pobreza e lentidão de movimentos. Então os pacientes se queixam que eles têm dificuldade para levantar de uma cadeira, para se virar rápido, para se vestir, para comer. E numa boa parte dos pacientes com doença de Parkinson, existe a presença de um tremor. Esse tremor é um tremor mais quando os braços estão em repouso, mais de um lado do corpo. Então essa lentidão de movimentos mais o tremor é muito preditivo para a doença de Parkinson. E um terceiro grupo de sintomas, um pouco mais tardios, são sintomas relacionados com ansiedade, com depressão, né, que são comuns nos pacientes com doença de Parkinson. Dr. Natel, qual que seria então o tratamento para essas pessoas? É importante, primeiro, dizer que não existe prevenção para a doença de Parkinson. Não existe nenhuma medicação que o paciente tome e que previna a doença. Isso é um ponto importante. E também, até hoje, não existe uma cura da doença de Parkinson. Os remédios controlam os sintomas. Então, há diversas estratégias de medicamentos bastante efetivos, tanto para o controle dos sintomas motores, lentidão de movimentos, tremores, quanto também para aqueles outros sintomas associados que podem aparecer no paciente com doença de Parkinson. Então a estratégia é de usar medicação para melhorar os sintomas. Para dar melhor qualidade de vida. Isso. Além disso, não só os remédios, e sim entender que atividade física, fisioterapia, fonoaudiologia quando necessário, uma boa alimentação, cuidar dos outros fatores que podem aparecer com 60 a 65 anos de idade, né? Pressão alta, diabetes, colesterol. Então, uma visão mais sistêmica, mais compreensiva do paciente e tratar todas as condições que podem também agravar a mobilidade, a cognição de pacientes nessa faixa etária.
Eu li que em alguns casos e alguns pacientes tem cirurgias que dá para serem feitas. Que cirurgias que seriam essa? E se essa cirurgia realmente vai ajudar o paciente, vai sanar o problema, vai melhorar ou vai dar só qualidade de vida? Isso, é importante dizer que não existe assim um tipo só de doença de Parkinson, que os pacientes são todos iguais, não. Né? Cada caso é um caso. Existem subtipos, existem quadros mais leves que ficam leves a doença toda, quadros mais moderados e numa minoria de casos, casos mais graves, que respondem mais pobremente à medicação. Então a primeira coisa importante é que nenhum paciente parkinsoniano é igual ao outro, eu sempre digo isso. Né? E nos casos mais graves de doença, em que as medicações passaram a não funcionar ou não funcionam desde o início, há dois tipos de estratégias cirúrgicas, né? Dois tipos de intervenções basicamente. Uma intervenção mais antiga, que são cirurgias cerebrais, bem pontuais, não é preciso abrir o crânio, né? Colocação de um eletrodo, que faz uma espécie de uma cauterização em algumas regiões do cérebro, ou responsáveis pela lentidão de movimento, ou responsáveis pela presença de tremor. Então, de uma certa forma, as estratégias cirúrgicas são customizadas. Se o problema maior é tremor, o alvo cirúrgico é para o tremor. Entendi. Se o problema maior é a lentidão, o alvo cirúrgico no cérebro é para a lentidão. E, mais recentemente, existe uma técnica chamada estimulação cerebral profunda, que é como se fosse a colocação de um marca-passo nessas regiões nas regiões cerebrais específicas para determinados sintomas. Né? Então, por exemplo, né, se o problema é um tremor bastante intenso que a medicação não controla, há uma estratégia cirúrgica de colocação de um eletrodo, tipo que a ponta dele vai numa parte do cérebro, uma parte chamada tálamo, uma parte do tálamo, e controla o tremor. Então essas duas estratégias, tanto cirurgias ablativas, né, tipo cauterizar, quanto colocação de marca-passos em determinadas regiões, são estratégias que tem no Brasil, né, já tem em Blumenau, já tem, né, em Florianópolis, em vários lugares, muitos pelo SUS também, né, em alguns grandes centros, são bastante efetivas, mas para casos selecionados. Dr. Natel, é uma doença genética, uma doença que pode passar aí de pai para filho? A maioria dos casos não é genético. Não é genético? Não é genético. Cerca de 90% dos casos não tem uma origem genética. E sim, fatores ambientais, alguns estão relacionados, algumas medicações podem induzir quadros semelhantes a Parkinson, então isso é muito importante também de dizer. Medicações do tipo? Medicações, por exemplo, é muito comum em idosos usar, os médicos prescreverem remédios para tontura, né, para vertigem, alguns deles podem induzir não doença de Parkinson, mas um quadro parecido, né? Que acaba se confundindo com outras Parkinson. Medicações psiquiátricas também que podem ser confundidas, mas na maioria dos casos não há história familiar de Parkinson na família. Nós recebemos muitos pacientes só com tremor. E não quer esses dizer... pacientes se queixam, mas a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos têm tremor, então eu também tenho Parkinson. A maior causa de tremor isolado chama-se tremor essencial. Essa sim tem uma hereditariedade grande, mas não é igual à doença de Parkinson. A diferença é que nesse tremor essencial é mais quando a pessoa estica as mãos, pega um talher para levar na boca, e na Parkinson o tremor é mais em repouso. Saindo até da doença de Parkinson, e pensando bem como está no envelhecer, é importante que todos tenhamos desde cedo na vida hábitos saudáveis. Alimentação saudável, exercícios físicos, dietas adequadas, diminuição do ritmo de trabalho, de estresse, de ansiedade. Tudo isso nós vamos acrescentar qualidade de vida nos nossos anos, né? Nos nossos anos mais à frente. Eu acho que essa é a dica mais importante. E lembrar, né? Parkinson é uma doença tratável. Dá para conviver. Que dá para conviver. Eu sempre digo para os pacientes, você não vai morrer de doença de Parkinson, você vai morrer com a doença de Parkinson. E na maioria dos casos ela é totalmente tratável, com melhoria dos sintomas e da qualidade de vida também.
E muito importante, não é só o médico, né? Nós temos outros profissionais que olhem esse paciente com Parkinson de uma maneira mais global, né? O nutricionista, o fisioterapeuta, o fono, né? Todos os profissionais que auxiliam no tratamento da doença de Parkinson. Não é porque a pessoa está com a doença que ela vai ficar em casa e vai ficar isolada do mundo, né, De doutor? maneira nenhuma, né? A maioria dos pacientes que nós temos tratado com Parkinson são pacientes que têm uma vida ativa, uma vida social ativa, de trabalho ainda ativa. E lembrar que Parkinson, embora ocorra acima dos 60 anos de idade com maior frequência, mas também existem pacientes jovens com doença de Parkinson, né? Então, não é sinônimo de uma doença ligada necessariamente ao envelhecimento. Doutor, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter vindo até o nosso cenário para esclarecer um pouquinho mais sobre o Parkinson. Muito obrigada, adorei. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer.